Bom, pessoal, nós estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo aqui, ainda falando a respeito do Linux, beleza? Então, ó, voltando aqui ao nosso slide, a gente estava explicando aqui para vocês que o kernel ele é o núcleo do sistema, o shell é o interpretador de comandos e a aplicação é o que menos costuma cair em prova, porque vai variar de distribuição para distribuição. Nessa relação nós temos lá o kernel, que é o núcleo, o shell, que é o intermediário, né? Ou seja, ele vai receber as solicitações aqui da figura do usuário e vai repassar para o núcleo, para o kernel, beleza? Vamos dar continuidade aqui, vendo esse mesmo tópico de formas diferentes. Então, ó, essa representação aqui de círculos. Temos aqui o hardware, né? Que é a parte que mais necessita de instruções, de programas para que funcione bem. Aí acima do hardware nós temos justamente o kernel, que conversa diretamente com o hardware. Acima do kernel nós temos justamente o shell, que conversa com o kernel. Bacana? Olha essa outra imagem aqui, ó, do lado direito. Temos lá a figura do hardware conversando, trocando informações diretas com o kernel. Acima do kernel nós temos justamente o shell, né? Ou outras aplicações aí que rodam em cima do kernel, né? Do núcleo, beleza? E acima do shell nós temos a figura lá da aplicação que conversa com a figura do usuário. Só que no ambiente de prova eles já vão apresentar realmente essa relação aqui, tá? Bem objetiva. O usuário conversa com o shell. Bacana? O shell conversa com o kernel e o kernel conversa com o hardware, né? Com a parte física do computador. Bacana? Então aqui, só para que a gente enfatize, para que a gente perceba como é que acontece a comunicação dentro do sistema operacional. Lá no assunto que a gente falou a respeito do Windows, isso não é tão recorrente, mas aqui para Linux, sim. Então você precisa saber aqui a função e diferenciar, tá? Um termo do outro termo, uma função da outra função. Belezinha? Vamos dar prosseguimento. Mais uma vez, ó, temos aqui a ideia da aplicação, né, rodando em cima do kernel. Claro que entre o kernel e as aplicações existe também aqui a figura do shell, mas nesse caso, nessa representação, a gente não destacou isso. O que é que a gente quer destacar? A conversa, o controle, a função do kernel, mais uma vez. O kernel ele vai gerenciar, gente, ele vai controlar, ó, os equipamentos físicos, CPU, a memória, tá vendo? E também outros dispositivos, né, ou os devices, beleza? Vários dispositivos da memória e também do próprio processador. Então, vamos lá para uma questão, mais uma questão. Vamos lá. Constitui desvantagem do Linux o fato de sua instalação ser aceita apenas em arquiteturas de hardware consideradas incomuns. Gabarito da questão é errado. Por que está errado? Gente, o Linux ele não precisa de um computador muito potente para que ele funcione. Então, a gente fala aqui, quando o examinador fala, melhor dizendo, quando ele afirma que o Linux ele exige ou que ele funciona apenas em hardwares considerados incomuns, são hardwares, né, muito potentes, hardwares com a ideia de serem servidores, por exemplo. Os servidores eles têm essa característica de ter um alto poder computacional, coisa que não acontece com a ideia do Linux. Veja, eu disse para vocês que o Linux ele foi o sistema base para o desenvolvimento do Android. E o Android, até pouco tempo atrás, funcionava em smartphones com recursos, né, de computação muito reduzidos. Então, veja, ele não exige um grande poder computacional. A gente consegue desenvolver algumas soluções em Linux, tá? Em que a gente consegue modificar, inclusive pela ideia dele ser um software livre e permitir que você tenha acesso ao código-fonte.
Então você pode remover coisas, funções que acabam tornando o Linux mais pesado, para que ele fique mais leve e se adapte melhor a um outro tipo de dispositivo, um dispositivo que tenha menos poder computacional. Então a ideia, pessoal, é mais ou menos essa aqui nesse contexto. Bacana? Então a questão se torna errada, porque a gente sabe que o Linux ele tem uma capacidade muito alta de se adaptar ao dispositivo físico em que ele está sendo instalado. Bacana? Simbora. Quarta questão. Ó. A GNU GPL estabelece como fundamento que o software livre deve permitir o estudo de como o programa funciona. Possibilidade que vem acompanhada da autorização para fazer alterações no código-fonte desse programa. Gabarito? Correto. Lindo. Maravilhoso. Professor, GPL, GNU. Pois é, o GNU a gente falou, né, lá no início, quando eu estava explicando justamente a figura da imagenzinha do boizinho, do bovino, tá? GNU. O que significa GNU? GNU é justamente um projeto, o projeto responsável pelo desenvolvimento lá do software livre, tá? O conceito de software livre ele é mantido lá pela fundação do software livre, tá? E a fundação do software livre ela é gerenciada lá pelo projeto GNU. Aí o que acontece? Acontece que nós temos a licença GPL. O que vem a ser a licença GPL? Licença GPL, o Lzinho vem de licença, o Pzinho de pública e a ideia do G aqui é de geral. Então é licença pública geral. Ou seja, é uma das licenças de software livre, tá? Só para destacar também. Existem inúmeras, mas a principal, a mãe, aquela que ganha destaque até os dias atuais é a GPL, licença pública geral. Bacana? Então anota aí em teu material essa informação que é muito importante. Bacana? Então é a GPL que estabelece, junto ao software livre, aquelas 4 liberdades lá. Liberdade de executar, a liberdade de estudar, a liberdade de distribuir cópias e a liberdade também de fazer a modificação e distribuição dos softwares livres. Bacana? Então, dando continuidade aqui ao nosso estudo. Vamos embora. Mais uma questãozinha. Quinta questão. No ambiente Linux, é possível manter um único arquivo em um servidor e compartilhá-lo com vários usuários, eliminando-se cópias desnecessárias desse arquivo. Certinho, né, gente? Inclusive, qualquer sistema operacional, ele possibilita esse tipo de tarefa aqui, né? E por que essa questão ela foi posta aqui por mim? Justamente para que a gente trabalhe a ideia já do próprio conceito de rede, né? A ideia de redes é possibilitar a intercomunicação entre vários computadores com os mais diversos sistemas operacionais. Dentro do Linux, a gente não só pode fazer isso, como geralmente é utilizado o próprio Linux para ser instalado lá nos servidores, né? Servidores que têm justamente aquelas características de oferecerem grande poder computacional, beleza? Ou seja, podem trabalhar com grandes quantidades de informações. Bacana? Sexta questão. A GNU GPL estabelece que é permitido redistribuir cópias de um programa de maneira gratuita, de modo que isso venha auxiliar outras pessoas. Exatamente, gente. Conceito de software livre, né? A GNU GPL, né? A organização que é responsável por essa licença geral pública, ela se baseia justamente nessa ideia de comunidade, em que uma pessoa pode ajudar outra pessoa, né, de forma gratuita, distribuindo cópias de um programa que ajudou ela e ela agora está compartilhando com outras pessoas, beleza? Então a ideia também gira em torno aqui justamente do auxílio, né, da divulgação do saber, da aprendizagem em programação, em utilização de programas, beleza? Então essa é a ideia principal aqui dessa questão. Show? Prosseguindo aqui, sétima questão. Ó.
O sistema operacional Linux pode ser utilizado, copiado, estudado, modificado e redistribuído sem restrição. Gabarito da questão, certo? Certíssimo, inclusive, tá? Essas são justamente as possibilidades que as 4 liberdades básicas, os 4 princípios oferecem. Foi uma coisa que a gente já trabalhou de antemão. Bacana? Então, a gente precisa sempre criar esse link. Essas palavrinhas-chave aqui, gente, que eu estou destacando, você pode colocar aí no seu resumo. Cai bastante. Beleza? Possibilita o acesso ao código-fonte, você estuda, você modifica e pode distribuir aí, compartilhar com as outras pessoas. Bacana? Questão 8. Considere que um usuário disponha de um computador apenas com Linux e BROffice instalados. Beleza. Nessa situação, para que esse computador realize a leitura de um arquivo em formato de planilha do Microsoft Office Excel, armazenado em um pendrive formatado com a opção NTFS, será necessária a conversão BAT ou BAT do arquivo antes de sua leitura com o aplicativo instalado, dispensando-se a montagem do sistema de arquivos presentes no pendrive. Gabarito dessa questão é errado. Por quê? Gente, lá dentro do Linux, né, que é um software livre, qual é a ideia? Que ele trabalhe prioritariamente com softwares livres. Então, a gente não vai encontrar lá o Excel instalado de forma nativa. Professor, eu consigo instalar o Excel lá no Linux? Não. Não consigo instalar. Mas, professor, eu já vi. Gente, isso é uma aplicação aí de adaptação, utilizando justamente uma plataforma para que a gente consiga utilizar lá dentro, mas de forma nativa. Você ir lá no site da Microsoft, eu comprar o próprio pacote Office e instalar no sistema operacional Linux, não, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo, tá bom? Dessa nossa aula. Então, o que é que acontece? Nós temos aqui a ideia do Excel e temos também a ideia da planilha, né? Do próprio pacote BROffice. Então, o que é que acontece? Nós temos lá o Calc dentro do BROffice. Um arquivo criado no Calc, ele pode ser lido sem nenhum problema pelo Excel. E o contrário também acontece. Então, não preciso fazer nenhuma configuração muito avançada, muito bem elaborada, para simplesmente pegar um determinado tipo de arquivo criado no BROffice, para que depois ele seja lido no Excel ou vice-versa. Tá bom? Então, foi uma questão aqui muito falaciosa, né, que fala aqui muitos termos que às vezes você fica um pouco nervoso, mas veja que o detalhe não está necessariamente nesses termos. A gente viu aqui a ideia do NTFS, né, que é justamente a nova tecnologia dos sistemas de arquivos do Windows, né, lá da Microsoft, que é justamente também a forma como o sistema operacional Windows ele trabalha com os arquivos. São formas diferentes de trabalhar os arquivos. A gente compara o Linux ao Windows. Mas isso não impede que os arquivos salvos eles sejam lidos por qualquer tipo de programa, desde que esses programas ofereçam suporte. Beleza? Isso dito, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo ainda a respeito do sistema operacional Linux. Questão 9. Assinala a opção correspondente às características ou a características, né, do sistema operacional Linux. Então, o que a questão quer? A questão quer saber justamente a alternativa que apresenta as características do sistema operacional Linux, né? Quais são as principais características lá do sistema operacional Linux? Nós já falamos lá no iniciozinho do nosso encontro. Falamos que ele é um software livre, falamos que ele também tem um código aberto, falamos também que ele é gratuito, falamos que ele é utilizado em desktop, tá? Então vamos ver aqui outras características por meio dessa questão. Vamos estudar.
Letra A. O Linux ele é multitarefa ou ele é monotarefa? Vamos lá para o conceito. Multitarefa, ou seja, consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa multitarefa, ou seja, eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo sem nenhum problema. Sou uma pessoa monotarefa, ou seja, eu só faço uma coisa por vez. Não consigo fazer várias coisas, tá certo? Então, ó, o Linux, assim como o Windows e como a maioria dos programas, ele é o quê? Multitarefa. Então, quando a gente olha aqui para as alternativas, ó, nós já podemos eliminar a letra B e a letra D, restando apenas letra A e letra C. Temos também a característica aqui de multiusuário. O Linux, ele é multiusuário ou monousuário? Gente, a maioria dos sistemas operacionais são multiusuários. Significa que você vai poder criar várias contas diferentes para utilizar o mesmo dispositivo físico, utilizando também o mesmo sistema operacional. Tá? O Linux e o Windows, que são os objetos aí de prova, principalmente nas carreiras policiais, eles têm essa característica, ou mais essa característica em comum, de serem multiusuário, tá certo? Então a questão aqui, ela já possibilita a exclusão da letra C e só restaria a letra A, ainda que você não soubesse o que é open source. Gente, open source é só um nome em inglês bonito para dizer que o programa ele tem um código aberto. E a característica que a gente trabalhou aqui, ó, dentro do software livre. Beleza? Nós também temos legislações que impedem que as características, que as liberdades lá do software livre seja quebrada, que é justamente a figura do copyleft. Beleza? Temos, nesse contexto, uma contraposição ao copyright, né, lá dentro do software proprietário, porque o copyright ele protege os direitos de autoria ou os direitos de posse em relação ao software, enquanto o copyleft ele protege os direitos do software livre e continuar sendo livre, o que significa que você não pode pegar um software livre e torná-lo proprietário, não pode, tá certo? Não pode, é proibido pelo copyleft. Show de bola? Essa informação também é muito importante. Bacana? Vamos já continuidade aqui ao nosso estudo dinâmico. E por meio de questões também, porque esse assunto ele precisa ser aí gabaritado caso ele caia em prova. 10ª questão. O Linux é utilizado por usuários de computadores do tipo PC, né, computador pessoal, pela facilidade de alterações e inclusões de novas funcionalidades. No entanto, o Linux não pode ser empregado em servidores pertencentes a uma rede de comunicação. Gabarito da questão é erradíssimo. Eu já comentei com vocês que geralmente o Linux ele é utilizado em qual tipo de aplicação? Justamente nas em que a gente vai ter a comunicação entre o cliente e o servidor. São dois tipos de computadores aí que ficam conversando entre si, sempre na relação de solicitar e oferecer algo. Beleza? Então, o Linux ele não somente pode ser utilizado, como ele é o mais utilizado em servidores. Tá certo? Justamente por essa facilidade de adaptar o sistema operacional. Porque ele é altamente adaptável, por conta lá da característica de ser um software livre. Tá? Vamos repetir, vamos voltar a esse conceito várias vezes, sempre criando um elo aqui, né, uma ligação com os assuntos que nós estamos encontrando nessas questões. Beleza? Questão de número 11. É possível utilizar um programa para o Windows no ambiente GNU Linux. Isso pode ser feito instalando-se o programa em uma API Windows para GNU/Linux ou por meio da virtualização, isto é, usando-se um programa que emule um hardware. Gabarito da questão, sem muita enrolação, certo? Agora eu explico para vocês. Lembram o que foi que eu falei para vocês?
Que existem alguns programas que não vão ser instalados lá dentro do ambiente Linux, por exemplo, que só existem lá na figura do Windows. Existem programas, inclusive a maioria dos programas, são desenvolvidos aí para serem utilizados no ambiente Windows. Só que vamos supor que você seja uma pessoa que gosta do Linux. Eu quero usar o Linux, eu quero estudar o Linux, realmente estou na prática, amei o Linux. Só que existem programas que não vão existir lá dentro do Linux. E que só existem dentro do Windows. Então eu vou poder utilizar esses programas de forma nativa, instalando como geralmente acontece? Não. Então vou precisar agora de um elemento intermediário. Veja, tem um sistema operacional aqui e em cima do sistema operacional a gente vai instalar justamente a ideia de uma API, né? Que é justamente uma interface, né? Que possibilita a intercomunicação aí entre um sistema operacional e o programa que você quer instalar. Beleza? Então a API ela possibilita isso. Que a gente use, por exemplo, lá no Linux, um programa que só teria suporte para o Windows. Exemplo, o pacote Office. Nesse contexto, por meio da utilização de uma API, a gente faria justamente a utilização do programa, ainda que não tenha suporte ao sistema operacional. Tá certo? Ou a outra alternativa, como foi dita aqui na questão, por meio da virtualização. O que é a virtualização? A gente vai ter justamente a figura do sistema operacional e vamos ter aqui uma máquina virtual. Uma máquina virtual. O que é que a máquina virtual ela faz? Ela emula, ela simula um hardware, né? Um equipamento físico. Então, por meio desse programa, ele vai criar, né, como se fossem ambientes diferentes aí para instalação de um determinado programa. Bacana? Então, a gente virtualiza, a gente finge, né? A gente cria um ambiente em que só seria possível por meio de um novo computador, por exemplo. Por isso que a gente diz que é a virtualização, né? Emulando um equipamento, uma parte física. Tá certo? Professor, tá muito difícil esse tema aqui especificamente. Gente, a recorrência desse tópico específico é muito pequena, então você não precisa ficar estressado com esse ponto aqui especificamente, não. Tá certo? Eu coloquei para que a tua preparação ela seja o mais completa possível. Mas os focos principais a gente vem aqui, ó, pontuando. Bacana? E é uma construção de conhecimento gradual. Esse bloco ele foi planejado para ser trabalhado, pautado aqui em questões de concurso público. Porque ele tem muitos detalhes que a gente precisa realmente ver como cai nas questões para que não venhamos, né, escorregar aí em uma casca de banana. Beleza? Então vamos lá dar continuidade aqui à nossa discussão, à nossa aprendizagem. Mais uma questão, ó. O sistema operacional Linux permite a alteração do código-fonte para a criação de um novo kernel. Novo kernel. Com a finalidade, por exemplo, de se obter uma maior autonomia de controle de hardware dos computadores. Beleza, certo. Gabarito, certo. Perfeito. Só que essa questão está aqui com uma finalidade muito específica, que é ensinar algo para a gente, para nós. Tá? O que é que ela nos apresenta? Nos apresenta a ideia de que é possível, por meio da liberdade lá do Linux, né, por ele ser software livre, inclusive a modificação do kernel, ou do kernel, do núcleo. Eu modifico o núcleo para que ele converse melhor, por exemplo, com a parte física do meu computador. Ele vai conversar com o hardware, ele vai gerenciar melhor os recursos de hardware. Eu posso fazer essa alteração? Posso. Só que esse tipo de alteração aqui, né, se você fizer uma alteração desse gênero, baseado no conceito de software livre, você vai precisar solicitar lá a autorização
a quem faz o controle do software, que nesse caso seria o próprio criador do Linux. Quem é o criador do Linux? O próprio Linus Torvalds, né, que foi o cara que desenvolveu o kernel, o núcleo Linux. Belezinha? Então você precisa ter justamente essa sensibilidade e saber desses detalhes, dessas informações. Bacana? Dando prosseguimento aqui. Agora nós vamos falar justamente a respeito da característica do Linux ser multi-boot, né? Ou, melhor dizendo, dual boot, tá? Que é o termo mais comum aí utilizado. O que vem a ser dual boot? Você lembra que lá no início do nosso encontro a gente viu lá aquela imagenzinha em que tinha lá a memória RAM e dentro da memória RAM nós tínhamos o programa POST. O POST, ele sempre vai ao HD. Ele sempre vai lá no HD procurar o sistema operacional. Quando ele chega lá em um HD que só tem um sistema operacional instalado, ele carrega aquele sistema operacional. Mas existem situações em que a gente instala dois sistemas operacionais dentro do mesmo HD ou em um mesmo computador. O que acontece nesse caso? Nesse caso, a gente vai precisar de um programa que gerencie a escolha do sistema operacional que vai ser carregado. Então você liga o computador, quando o computador está inicializando, ele pergunta a você: tu quer inicializar esse sistema operacional ou esse? Você escolhe e ele inicializa normalmente, tá bom? Geralmente, quais são os ambientes de prova para esse tipo de assunto? Nós temos lá, como na imagem, ó, a figura do Windows e a figura do Linux. Temos também aqui o sistema de arquivos. No Windows, nós temos o NTFS e lá no Linux nós temos o XT, né, que no caso aqui está o XT4. Detalhes importantes. O NTFS, ele não lê o sistema de arquivos do XT. Essa é a regra, não lê. Mas o XT, ele lê todos os sistemas de arquivos aí do Windows, né? Melhor dizendo. Tá bom? Aí aqui nós temos um tópico muito atual, muito atualizado, que pode ser cobrado em prova. O que é? Dentro do Windows, mais especificamente o Windows 10, nós temos um recurso lá dentro da ideia de programas, né, das configurações relacionadas a programas, em que a gente pode ativar esse recurso para permitir que o Linux ele seja rodado, ele seja executado por meio do próprio sistema operacional Windows. Isso é uma coisa muito nova, tá? Que pode ser cobrada em prova, mais cedo ou mais tarde. Que recurso é esse, professor? É o que a gente chama de subsistema do Windows para Linux. Como assim? Explico. Subsistema. Então vai ser um sistema que está dentro do sistema Windows, só que ele permite que a gente execute quem? O Linux. Inclusive, lá dentro da própria loja do Windows, né, da Microsoft, a gente vai encontrar o Ubuntu lá, que é um exemplo de sistema operacional Linux. Você pode baixar lá o Linux e instalar, né, e rodar o sistema Linux em cima do próprio Windows, né? Então ele vai funcionar lá, o terminalzinho textual, você consegue apagar, fazer tudo que você faria lá dentro do Linux por meio dos comandos textuais, tá certo? Então isso aqui é um tópico que muito novo, ó, muito novo. Destaca aí, tá? No teu resumo. Não deixa de colocar isso aí no teu resumo. É muito novo, então se o examinador ele falar em algum momento de subsistema do Windows para Linux, afirmando que é possível executar o Linux em cima do Windows por meio desse recurso aqui, você vai dizer que a questão está o quê? Correta. Tá legal? Então vamos lá. Encerrando aqui o nosso conceito de multi-boot. Então, o multi-boot ou dual boot, ele permite que seja escolhido lá no momento da inicialização qual sistema operacional você quer ligar.
Tá? Então, essa é a finalidade do multi-boot. Perceba, multi-boot ou dual boot não é a mesma coisa de dizer que ele me permite, melhor dizendo, a instalação de 2 programas, né, de 2 sistemas operacionais. Eu não preciso configurar o meu computador para que ele fique multi-boot se eu quiser instalar 2. Eu posso instalar lá 2. Isso não é o multi-boot. O multi-boot é as variadas possibilidades de inicializar um programa, um sistema operacional. A expressão boot significa inicialização. Então, multi-boot é várias formas de inicializar o meu computador com vários sistemas operacionais diferentes, beleza? Distintos. Então, gente, vamos fazer aqui agora mais uma pausa rapidinha. Daqui a pouquinho a gente volta, beleza? Aproveita essa pausa para tomar um café, tomar uma água, tá certo? Para que a gente continue aí estudando ainda o sistema operacional Linux, beleza?